Sejam bem-vindos, este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut Dancônia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa, você, o indivíduo. Boa noite, Fraga, tudo certo? Tudo certo, Gaut. Manda E aí. aí? Cara, muito louco. Estamos aí já indo pro quase terceiro ano da pandemia, né? Dessa grande confusão aí. E nessa semana aí a gente teve umas notícias malucas lá no Canadá, que o ditador lá tá. O ditador é o Trudeau, né? Decretou praticamente um estado de sítio por lá. E tá aí, nessa condição que estamos gravando o episódio de hoje. Manda ver aí. É 17 de fevereiro de 2022, pessoal. Para quem escutar isso lá no futuro, busquem pelo movimento bonito que foi feito dos caminhoneiros lá no Canadá em busca da liberdade. Vocês provavelmente vão saber no futuro qual o desfecho disso. Mas enfim, vamos lá. Hoje é o nosso 21º episódio. Mais um episódio bacana, uma conversa muito legal com um entrevistado que já esteve aqui presente recentemente no nosso podcast e agora ele vem para falar de um personagem muito especial para quem conhece de economia, de escola austríaca e de liberdade. Então a gente vai hoje conversar com Gabriel Almeida, que já esteve aqui do canal Economia para Iniciantes, e ele vai falar sobre a biografia do Ludwig von Mises. Mas para quem não escutou esse outro episódio que ele apareceu, que ele participou, eu gostaria que o Gabriel se apresentasse. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo, agradecer ao Gaut, o Fraga, né, pela oportunidade de estar podendo falar com vocês novamente, né, foi muito boa a nossa outra conversa, espero que essa aqui seja ainda melhor, tenho certeza que vai ser, e hoje eu vou estar falando aqui do Mises, né, uma grande responsabilidade estar falando do Ludwig von Mises, que pelo menos para mim, né, é um dos maiores economistas de toda a história e com certeza está entre os meus favoritos, se não meu favorito, né? Então, para mim vai ser uma honra aqui estar falando sobre ele. Também tá participando desse podcast que eu sou um ouvinte, né? Além de hoje eu estou sendo entrevistado, né? Mas eu escuto bastante ele, então é isso. Aproveitar para agradecer que você está sempre sugerindo pautas, trocando ideias sobre nosso podcast, dando feedback. Cara, obrigado aí pela força até aqui. E na sequência, por favor, só se apresenta, faz um resumo do seu Ah, sim. canal, do seu trabalho, para depois no final a gente vai falar das suas Acabei mídias de contato. esquecendo. Tá. Meu nome é Gabriel, né? Gabriel Almeida, eu tenho 22 anos. Eu estou no meu último ano da graduação de administração de empresas, né? Se tudo der certo, eu encerro esse ano. Eu gosto muito de economia, né? Eu estudo bastante economia, tanto na faculdade, embora não seja de economia, minha faculdade, cadeiras de economia, e principalmente de forma autodidata, né? Onde eu pego para ler diversos e diversos autores e nesse meu tempo de estudante, né, que eu sou um mero estudante de economia, eu decidi criar um canal, né, uma iniciativa onde eu conseguisse passar ideias fundamentais e básicas de economia para iniciantes. Então, o próprio nome já é Economia para Iniciantes, que é feito para que uma pessoa que não tenha conhecimentos prévios, né, assim como eu não tinha quando eu iniciei os estudos, possa ter um auxílio, né, conhecer as principais teorias, conhecer os principais livros. Então esse é o objetivo e também porque quando o canal é para eu aprender também, porque quando eu preciso estudar um tema, né, eu acabo revendo muitas coisas e dizem que ensinar ajuda a aprender e eu estou de prova que isso é verdade, então eu acabo me desenvolvendo intelectualmente. Então basicamente esse é o Gabriel, um simples estudante de 22 anos, que tem muito a aprender e que está tentando ajudar outros estudantes, né, de economia. E para quem não conhece, vai lá no canal Economia para Iniciantes no YouTube, pessoal. E curte lá, compartilhe os vídeos dele. Mas ao final do episódio nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses contatos. Gabriel, bora começar? Vamos lá. Bom, vamos lá. A gente está falando do Mises. Me diz aí, quem foi Ludwig von Mises? Responder essa é uma pergunta simples e ao mesmo tempo complicada, né? Porque quando a gente está falando de um grande pensador que tem uma biografia
tão extensa, né? Um cara que contribuiu não só para as ciências econômicas, como para ciências sociais de forma geral. Bom, Ludwig von Mises ele é austríaco, ele nasceu na Áustria no final do século XIX, no final do século XIX, e ele tinha um irmão, e isso é até um fato curioso, né? O Mises ele tem um irmão que ele é um matemático muito famoso, né? Que é o Richard von Mises. Embora não seja tão relevante assim para a história, para a biografia dele, é interessante saber que a família dele teve caras importantes em outras áreas também, né? Como o irmão dele, que é importantíssimo para a matemática. Tem até, se eu não me engano, tem a regra de Mises, né? Que é sobre o irmão dele. Vocês podem pesquisar, quem está ouvindo. É bem interessante. Enfim, Mises ele foi esse jovem, né? E aí ele começou a estudar economia na Áustria, né? Ele cursava Direito e ele conheceu os princípios de economia política de Karl Menger, né? Que é o considerado o pai da escola austríaca de economia. E quando ele leu o livro, ele se apaixonou, né? E depois ele foi estudando economia, ele participou do seminário do von Bawerk, né? Que é um outro economista austríaco muito famoso. E aí depois de participar do seminário, que inclusive o Joseph Schumpeter, né, que é um outro economista muito famoso, participou, era colega de seminário com ele, o Mises acabou se tornando, aprendeu muito, né, e daí ele foi publicando grandes obras, etc. Que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essas coisas ao longo do episódio, mas resumidamente, Ludwig von Mises ele é um economista austríaco, né, tanto por ser membro da escola austríaca como por ter nascido na Áustria, e também é um dos maiores economistas do século XX, e as contribuições dele foram diversas, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre elas ao longo aqui do podcast. E basicamente é isso. Foi um grande cientista social do século XX. Não tem nenhuma anedota sobre ele aí? Alguma história curiosa? Eu acho que de curiosa mesmo, eu acho que o próprio irmão dele, né, ter sido um matemático famoso, inclusive eles não se davam tão bem, porque eles tinham visões bem opostas sobre ciência, assim, né, e inclusive no livro do professor De Soto, né, Socialismo, Cálculo Econômico e Função Empresarial, ele comenta que o Richard von Mises e o Ludwig von Mises eles não se davam tão bem, apesar de serem irmãos, né? Eles não eram tão próximos. Eu tenho uma camiseta, né, que tem a foto do Mises e está escrito vocês são um bando de socialistas. Não sei se... Essa história é boa. Eu acho que é uma boa anedota. Você sabe ela? Conheço. O Ludwig von Mises, né, ele participava da Sociedade Monte Pelerin, não sei, acho que fala assim, Monte Pelerin. E essa sociedade ela foi fundada pelo Hayek e outros economistas liberais, inclusive o Mises participou da primeira reunião e de outras também. Em uma dessas reuniões, né, na Sociedade Monte Pelerin, estavam os economistas liberais da época, né, os famosos Milton Friedman, Henry Hazlitt, se eu não me engano estava o Henry Hazlitt, não tenho certeza, estava o Fritz McLuhan, estava o Hayek, né? E eles estavam falando algo, se eu não me engano, sobre renda básica, renda mínima, né? Aí o Ludwig von Mises ficou bravo com isso, né? Porque o Ludwig von Mises era um liberal clássico bem intransigente, né? Aí ele levantou e falou assim: vocês são todos um bando de socialistas, não sei o que, olha. E aí ele falou isso e saiu da sala bravo com eles. Falou que eram todos um bando de socialistas, inclusive o Milton Friedman conta essa história em uma entrevista que ele dá e ele conta dando risada, né? Como o Mises era um cara, para mostrar como o Mises era um cara intransigente. Inclusive tem um artigo, né, escrito pelo Fritz McLuhan, que também estava nessa reunião, salvo engano, e ele diz que, e o título é Ludwig von Mises, um acadêmico intransigente, né? Então, para o Mises, como um liberal clássico, era impensável, né? Os caras estarem discutindo sobre renda mínima, etc. Então ele falou que eles eram todos socialistas, né? Claro que ele não achava de fato os caras socialistas, ele estava falando mais da ideia, porque ele estava bravo, né? Mas é engraçada essa história e
a galera gosta muito, né? Porque é uma frase marcante, né? Se virar para os caras, vocês são todos um bando de socialistas. E eu imagino que se ele vivesse em tempos de, digamos assim, crise sanitária, né, que vivemos recentemente, ele provavelmente gritaria e bem bravo, falando: vocês são todos uns bigodistas dos anos 30 alemão, para não dizer o que eles, porque é o que a gente está vivendo agora. Na verdade, a gente está convivendo com muita gente que não tenho dúvida que estaria do lado errado se a gente vivesse na Alemanha dos anos 30. E eu acho que o Mises conseguiria identificar isso. Mas, enfim, é uma opinião e eu acho que ele iria falar isso. Mas, bom, dando continuidade aí na conversa, Gabriel, me diga, cara, quais eram as principais influências de Mises, pessoas, fatos históricos, experiências de vida, a formação dele como pessoa para chegar nessa linha de pensamento e ações econômicas? Influências seriam que influenciou ele, né? É, Então, pessoas, fatos históricos, experiências de vida, a formação dele. o Ludwig von Mises, né? A gente pode começar, como eu falei, né? A história dele inicia com ele se interessando por economia, principalmente por causa da obra do Karl Menger, né? Princípios de Economia Política. Como falado anteriormente, o Karl Menger, ele é o, entre aspas, né, pai da Escola Austríaca de Economia, né? E depois disso, como ele estudava na Universidade de Viena, né, cursava Direito na Universidade de Viena, ele participou dos seminários do von Bawerk, que foi um dos outro grande nome da Escola Austríaca de Economia, né? O von Bawerk era ele que palestrava, né, nesses seminários, e o Mises foi aprendendo, né? Então a gente pode colocar que duas grandes influências que Ludwig von Mises teve foi o Karl Menger, né, pela grande obra que ele possuiu, e também porque eles chegaram a viver, a ser vivos, né, na mesma época, quando o Mises estudava na Universidade de Viena, embora se eu não me engano, Ludwig von Mises nunca teve aula com Karl Menger, mas enfim, o Mises estudava numa universidade que o Menger trabalhava. E também a gente pode colocar o von Bawerk, né, que de fato foi professor do Mises, e também as obras do von Bawerk, né, o Mises cita muito o von Bawerk nas suas obras, como por exemplo, na Theory of Money and Credit, no Ação Humana. E outro fato curioso é que o Mises, nesses seminários do von Bawerk, ele dividiu, né, a classe com muitos economistas famosos, entre eles o próprio Schumpeter, né? O Schumpeter, que embora ele seja austríaco, ele não faz parte da Escola Austríaca de Economia, porque ele tinha várias divergências, né? Inclusive ele e o Mises, embora eles se respeitassem, eles tinham muitas divergências, né? Esses dois pensadores são as duas principais influências. E uma outra coisa interessante é que o Mises ele foi influenciado pelo Max Weber, e o Max Weber chegou a ser consideravelmente influenciado pelo Mises na parte de teoria monetária, tanto que você pode, quando você pega o livro Economia e Sociedade do Max Weber, que é talvez o maior cientista social, né, os principais nomes da sociologia, ele cita diversas vezes a obra Theory of Money and Credit do Mises. Isso eu acho interessante também, pela essa experiência que o Mises teve, né, na Universidade de Viena. E depois, né, de todos esses estudos, etc., ele deu aula numa escola feminina de estudos em Viena também, e depois se tornou professor da Universidade de Viena, né? Ele estudou, se formou na Universidade de Viena e depois se tornou professor na Universidade de Viena, onde ele deu aula por 20 anos, e também, mais ou menos nessa época, ele acaba se tornando chefe, né, do departamento de economia e secretário-geral da Câmara de Comércio de Viena, né, acaba se tornando um funcionário público. E nessa época ele dá os famosos seminários, né, igual o von Bawerk dava, agora o Mises fazia, né, realizava, né, esses seminários. E você pega a quantidade de economistas importantes que iam lá escutar o Ludwig von Mises e aprender com eles. Aí a gente pode dar, por exemplo, o Hayek, né, o que foi Nobel em economia, o Fritz McLup, que diversas vezes foi considerado ao Nobel e é um economista de muita importância.
o próprio Lionel Robbins, que a definição de economia mais aceita, né, mainstream, ela vem do Lionel Robbins, que é um dos alunos do Ludwig von Mises. A gente também pode falar sobre que o filho do Karl Menger, o Karl Menger, só que esse com K e não com C, ele também estava nesses seminários, então, e o filho do Karl Menger, o Karl Menger, né, ele era matemático. Enfim, esses seminários foram um outro ponto. Enfim, se a gente continuar falando da história dele, não vai tomar muito tempo, mas ele teve várias e várias. Depois ele teve que sair, né, da Áustria por causa do nazismo, né, com a ascensão do nazismo, e a gente sabe como essa galera não gosta de liberais, né, são ideias muito opostas, né, então ele teve que ir embora da Áustria, assim como outros liberais também tiveram que fugir, né, vamos usar os termos corretos, teve que fugir do país, senão ele iria acabar sendo morto, até porque o Ludwig von Mises era judeu, né? Não sei se falei bastante, mas é basicamente. Contei um Eu, pouquinho do não, começo da história dele. eu só queria até pegar um ponto. Futuramente deve gerar um episódio falando sobre isso, mas é curioso o quanto a Áustria, né, que deu origem a esse nome, escola austríaca, enfim, mas na verdade, a época que Mises nasceu, que é no segunda metade do século XIX, é, aquele período, o Império Austro-Húngaro, que era onde estava a Áustria, né, despontou com diversas mentes brilhantes, que não só estão ligados à economia, mas em diversas áreas do conhecimento. Você vê aí pelo próprio Einstein também, que é daquela região, né? Que, se eu não me engano, aquela região ela tem diversos mentes brilhantes. O Então, próprio Karl Popper, né? Karl Popper. É Então austríaco. e você pega aquela região e eu acho que um historiador deveria estudar bastante esse período da história. Claro, não só na Áustria, acho que no mundo, porque parece que foi aquele período que o mundo saiu daquele patamar que estava começando a Revolução Industrial a se distribuir pelo mundo e o desenvolvimento massificando pelo mundo todo. E se você pegar os próprios Estados Unidos, foi quando ele se tornou rico, que foi entre esse período de 1860, quando acabou a escravidão, se resolveram muitas questões, até um pouco antes da crise de 29, quando teve uma série de bobagens que fizeram lá no governo dos Estados Unidos e deu no que deu, né? Eu acho que futuramente a gente pode ter algum episódio aqui no Menor Minoria falando não só da escola austríaca, mas também desse período. Acho que esse período da história é muito rico e pouco falado, talvez até propositalmente, né? Pouco falado nas escolas, na mídia. Não sei se você concorda com essa minha observação, Gabriel. O próprio Max Weber, né, que eu falei anteriormente, é dessa época, né, um nome gigantesco para a sociologia, né, o próprio Ludwig von Mises, o Schumpeter, né, então a gente tem vários e vários exemplos de Não, pensadores. tu pega Nietzsche, tu pega Dostoiévski, não estamos falando Sim, só de economia, é um período rico, riquíssimo sim. na história da humanidade e que é na escola, no segundo grau, na faculdade, é pouco falado. Hitler. Então, Hitler era austríaco. Hitler, não, mas Maldito assim, seja. o que eu trago o tema é porque se você pegar a história do próprio Estados Unidos, que é o maior, eu entendo, que é o mais próximo do estado livre, de maior liberdade que a gente teve e tem, né? Mas no período do auge deles de liberdade foi entre 1860 e 1820, 1920, perdão. Então é um período rico da história, né? Acho que isso é pouco falado, pouco explorado. É esse ponto que eu queria trazer. Mas, bom, vamos lá, vamos continuar aqui Com focando no certeza é um Mises. período que dá para desenvolver bastante, né? Eu concordo com você que dá para desenvolver. Foi um período muito rico em questão de pensadores, concordo. E, bom, enfim, e aí voltando pro Mises, eu gostaria de escutar de você quais as principais obras, né, livros, artigos, entrevistas, palestras de Mises. Bom, a gente pode começar logo em 1912, né, quando ele publica a Teoria do Dinheiro e do Crédito, né, que talvez seja se não o mais importante, um dos mais importantes tratados de economia monetária de todo o século XX. Né, era uma coisa assim, inclusive no prefácio da obra,
Lionel Robbins fala que em diversas faculdades, né, da Europa continental no início do século XX utilizavam esse livro como livro-texto, né, para se falar de economia monetária. Então, ele já começa com esse tratado gigante que revoluciona a teoria monetária e que você vê que, inclusive, o Rothbard brinca, né? Agora a gente vai entrar mais na escola austríaca, né? O Rothbard diz que a teoria monetária austríaca começa e termina, né, com esse livro. É claro que ele não fala isso literalmente, mas é uma forma de dizer o quão importante é o livro, né? Então, ele já em 1912, ele já começa publicando essa obra que é muito boa mesmo, e ele vai nessa obra explicar o que é dinheiro, né, a origem do dinheiro, vai falar sobre inflação, inclusive ele inicia, né, o desenvolvimento da teoria austríaca dos ciclos econômicos nessa obra, então é muito rica mesmo. E além dessa, depois ele vai e publica outro grande trabalho, né, que é o artigo em que ele demonstra que a impossibilidade de um cálculo econômico racional em uma comunidade socialista, então, que é um artigo que inicia todo o debate do cálculo econômico, que talvez seja um dos debates mais importantes, né, da história da economia, da história do pensamento econômico. Então, ele inicia esse debate em 1920 com a publicação desse artigo, né, e depois, em 1922, se eu não me engano, ele publica um tratado crítico ao socialismo. Então, essas seriam as três obras que ele, logo quando jovem, já publica e já são de grande impacto. E também a gente não pode deixar de falar sobre a ação humana, né, que talvez seja pelo menos uma das três principais obras dele, né, junto com essa do socialismo e da teoria do dinheiro e do crédito, se não a mais importante, né, a Ação Humana, que é um tratado de economia onde ele vai falar de praticamente todos os assuntos de economia. Claro que tem uma outra coisa ou outra que ele não fala, mas é um tratado muito rico, muito importante, que ele publica inicialmente em 1940, uma versão resumida em alemão, e depois, essa versão que a gente conhece, né, que tem traduzido em português, em 1949 ele publica em inglês, originalmente em inglês. Então, ele tem essa versão resumida em 1940 e depois essa versão melhorada que ele publica em 1949, que é o Ação Humana, né, que eu acho que para nós brasileiros é muito conhecida, né, essa obra, esse tratado, que ele tem, em algumas edições, ele tem mais de 1000 páginas, né, em outras 800, outras 900, enfim, é um livro muito grande, com muito conteúdo, onde ele vai falar de inflação, de moeda, vai falar sobre praxeologia, vai falar sobre cálculo econômico, né? Então é um livro muito rico, mas a gente pode também estar falando de teoria e história, né? Que é outra obra importantíssima do Mises, né? O Fundamento Último da Ciência Econômica, que é uma obra de epistemologia muito rica também. Então, eu acho isso muito interessante. Inclusive, eu até separei aqui para falar do Terry of Money and Credit uma frase do Hayek, né? Ele fala que a obra Teoria do Dinheiro é muito mais que meramente uma teoria do dinheiro. Embora seu principal objetivo fosse preencher o que era então a lacuna mais evidente no corpo da teoria econômica aceita, também fez sua contribuição para os problemas básicos de valor e preço. Se seu efeito tivesse sido mais rápido, poderia ter impedido grande sofrimento e destruição. Essa é uma frase do Hayek, e ele está se referindo aos problemas que a gente teve de hiperinflação poucos anos depois da publicação dessa obra, né? Como no início do século XX, a gente teve vários e vários casos de hiperinflação, né? E se eles tivessem lido essa obra do Mises, com certeza não teria tido esse problema, né? Quer dizer, se tivessem lido e seguido, né? Porque às vezes o cara lê e fala dane-se, né? Mas enfim. Eu acho que alguém mais desavisado pode achar que você esqueceu um dos livros mais famosos que tem citando o nome do Mises, que é o As Seis Lições, né?
mas justamente Mas, porque não foi ele que escreveu. não, É, e assim, mas que vale, é um livro que também vale muito a pena para conhecer as ideias dele. Se quiser comentar. com certeza é um livro muito bom para quem está começando, né, a estudar economia. Ele é uma série de palestras, né, que ele realizou, né? Ele realizou diversas palestras, se eu não me engano, na Argentina, e aí depois transformaram essas palestras num livro, né? Depois de ele ter morrido, e aí juntaram, né, as 6 lições Foi a que esposa dele que fez. sim, aí ele pega e Margaret. fala 6 lições. Para começar é bem interessante, mas eu não considero que esteja no mesmo patamar dessas que eu citei. É uma obra muito boa para iniciantes, né? E ela é muito legal para você começar a ter uma noção de economia, etc. Mas eu não vejo como um peso igual. Embora ela no Brasil seja talvez a mais famosa dele, né? Eu acho que ela não tem um peso de uma teoria do dinheiro, de uma ação humana ou de um socialismo, que são obras assim que é outra pegada, podemos dizer assim, né? Mas As 6 Lições é uma ótima obra para iniciantes, mas eu não vejo como, até por não ter sido ele que escreveu, né? Como você bem observou, eu não vejo ela no mesmo patamar dessas que eu citei. Não foi ele que escreveu, mas é a transcrição das palestras dele, então Sim, sim. tá muito da ideia dele ali, mas de uma É forma boa, bem simples. Para quem é iniciante, acho que se não leu, vale muito a pena ler, com certeza. certo? Eu só não citei porque eu falei das principais, aí eu não, aí eu pensei mais nas que fizeram impacto Não, não, nas. não, e foi perfeito. Agora, que nem eu já consegui ler o Ação Humana, mas eu vou te confessar que a primeira vez que eu li, eu parei perto da página. O livro tem acho que mais de 1000 páginas. Eu parei perto Não, das 200, voltei, aí li outras obras do Mises, depois voltei e li o Ação Humana, porque, enfim, você tem que conhecer de alguns outros conceitos antes de com você certeza. encarar essas mais Não, hardcore. se você começar a ler por ação humana igual um povo recomenda, um povo sem noção, você vai desistir de economia, pô. Exato. A obra é chata, assim, pra quem tá começando. Tipo, depois que você entende, etc, é legal, tem que Exato. ler. Eu Mas amei o assim, livro, mas eu desisti, voltei, li outros e depois voltei nele. Vale muito a sim, pena, mas não é fácil. não, aí, ó, se você estiver começando, inclusive isso é uma coisa que eu falo muito lá no canal, você comece pelo básico, leia os 6 lições. Tem um outro livro transcrito de palestras dele que é muito bom, que é o Sobre Moeda e Inflação, né? São livros muito interessantes. Para começar, eles são melhores que esses que eu falei, são livros mais complexos, né? Não vale a pena se você não tiver um conhecimento já em economia, não são livros para você ler agora que está começando, não, mas assim, que mais tiveram impacto, né, para o desenvolvimento das ciências, em especial da ciência econômica, são esses que eu citei. Mas, com certeza, os 6 lições sobre moeda e inflação, né, e diversos outros livros mais simples, eles são interessantes, sim, para quem está começando. E assim, tudo isso demonstra o quão relevante Mises é e foi, né? Por exemplo, você pega, a gente está falando de livros e tal, mas ele criou uma teoria relacionada à praxeologia. Na verdade, criou não, ele já existia algumas ideias, ele esquematizou isso. E a praxeologia te ajuda a analisar diversas coisas na vida, que não necessariamente são ligadas à economia, né? Então, eu estou dando esse exemplo, mas Mises vai muito além da economia na minha visão, tá? Gabriel, eu acho que a obra Sim. dele transcende a economia, né? Ele realmente. Essa própria obra Socialismo, né, uma obra crítica ao socialismo, você pode encaixar como não uma obra de economia, né? O Exato. Ludwig von Mises era um pensador completo, né? Inclusive muitos membros da escola austríaca são assim, né? O próprio Rothbard, o Hayek, você vê que eles não Exato. entendiam só de economia, né? Eles entendiam de vários temas e isso eu acho muito legal e quem sabe um dia, né? Eu não entendo nem de economia, mas quem sabe um dia eu, depois de estudar muito, eu possa entender não só de economia como de outros temas, né? Mas eu tenho uma suspeita, né? Porque, na verdade, você falou de personagens que, como você mesmo citou, a questão de olharem para a ação humana,
né, de forma de observar a natureza, na verdade. Talvez a maioria das teorias econômicas que existam aí, esse mainstream, esse keynesianismo, esse pessoal quer analisar a economia de uma coisa fora da existência humana, alguma coisa que eles possam manipular. Já a escola austríaca e esses pensadores todos, eles olham muito para o comportamento humano, para a natureza. Então, acho que é algo que transcende a economia. Talvez por isso eles vão muito além de discutir inflação, crescimento econômico, vão muito além disso. É uma opinião minha sobre isso tudo. A gente vê que os membros da escola austríaca, né, eles têm uma forma de enxergar não só a economia, né, como de enxergar o mundo bem diferente de algumas outras escolas, né? Como, por exemplo, na questão de enxergar a economia, é uma visão quase que antagônica, né, ao keynesianismo, por exemplo. Sim. Bom, vou aproveitar esse gancho que a gente estava falando da obra dele sobre o socialismo. Então, me diz aí, como que o Mises refutou a teoria econômica do socialismo? Pelo menos de uma forma básica, me diz aí, como que ele refutou isso. Tá certo que não é muito difícil hoje em dia, né, depois que ele fez a obra dele, mas imagino que na década de 20 era muito mais difícil de enxergar o que ele enxergou. Inclusive na época, o socialismo dominava, no sentido assim, os ambientes intelectuais, né? Ele era quase visto Ah, como não mudou muito não, né? mas diminuiu bastante, era bem pior. Ele era visto como um pária até pelas pessoas, né? Sofreu muitos boicotes. Claro, hoje a gente tem muitos intelectuais que defendem o socialismo, mas pelo menos os relatos que eu já li históricos dizem que era pior ainda na época, né? A gente não tinha. Hoje em dia tem muito também socialista, mas não é. Eu acredito que seja menos pelos relatos que eu já li. Mas enfim, o Ludwig von Mises, né, ele tem essa obra, né, Socialismo, onde ele faz uma crítica mais ampla, né, ao socialismo, mas o que normalmente falam, né, sobre ele ter refutado o socialismo é que ele publicou, né, o artigo onde ele demonstra um artigo bem curto, né, acho que ele deve ter tem em PDF na internet, acho que tem 60 páginas, enfim, onde ele demonstra que num sistema socialista não tem como ter o cálculo econômico racional. Né? E, basicamente, para argumentar isso de uma forma bem resumida, e claro que o argumento é bem mais complexo, então leiam esse artigo de 60 páginas, né? Não é tanta coisa assim, mas também é interessante já ter um nível de entendimento em economia, né? Então, sei lá, assistam Economia para Iniciantes, eu tô brincando, assim, mas assim, depois deem uma olhada no artigo. Mas a ideia principal é que sem propriedade privada, né, a gente não consegue ter um sistema de lucros e prejuízos, a gente não consegue ter um sistema de preços de verdade, né, um sistema de preços livre. Lembrando que quando a gente fala sistema de preços, é um sistema de preços onde os preços cumprem a função dele, né? Porque tem muito socialista que interpreta quando o Mises diz que não teria um sistema de preços, que não seria impossível colocar etiquetas com um número. Não é disso que ele está falando, obviamente, né? Ele está falando sobre preço, né? É importante entender o que é preço. Então, sem propriedade privada, a gente não tem um sistema de preços de fato, né? Um sistema de preços de verdade. Sem um sistema de preços de verdade, não é possível transmitir as informações de forma correta, né? Inclusive aqui eu trouxe até uma citação do próprio Mises, que ele diz o seguinte, vou pegar aqui que eu separei, que eu imaginei que vocês iriam perguntar sobre isso, então eu separei, ele diz, resumidamente, ele fala assim, onde não existe mercado livre, não existe mecanismos de preços. Sem o mecanismo de preços, não existe cálculo econômico. Depois, uma outra citação dele, ele diz o seguinte, na comunidade socialista, toda mudança econômica torna-se um empreendimento cujo sucesso não pode ser previsto nem determinado retrospectivamente. Apenas se ateia às cegas, né? Então as decisões elas são feitas no escuro. Sua função de transmissão de informações e então muitas decisões equivocadas, né, vão ser tomadas, enfim. Ele basicamente enfatiza que não é possível realizar o cálculo econômico racional
no socialismo, porque não tem um sistema de preços de fato. Na prática, o que vai acabar acontecendo, se é um sistema de preços, é que você não sabe o que as pessoas querem. Né? Então você vai começar a produzir, eventualmente, O órgão muito sapato branco e pouca batata. Simplesmente porque você não sabe onde que é para você jogar os seus recursos. E no socialismo acontece isso, certo? Você não tem sistema de preço, você não sabe o que você tem que produzir. Inclusive, depois, né, com o desenrolar do debate do cálculo econômico, né, onde participam Hayek, Lionel Robbins, né, enfim, o grande ponto é que o planejador central, né, o planejador central, ou o comitê central, enfim, ele não tem como possuir toda essa informação necessária, né, para decidir o que e quanto alocar de forma correta, exatamente por ele não ter esse conhecimento, né? Esse conhecimento que é de tipo tácito e não articulável, né? Inclusive, isso é muito falado na obra Socialismo, Cálculo Econômico em Função Empresarial, do professor Jesus Huerta de Soto, que, inclusive, quem quiser conhecer mais sobre o debate do cálculo econômico, essa obra é muito boa. Também tem uma obra do professor Fábio Barbieri, que é muito boa também. Enfim, basicamente, essas obras elas vão demonstrar o porquê, né, de forma mais detalhada, além dessas simples citações que eu disse do Mises, porque que não é possível ter um cálculo econômico racional numa comunidade socialista, né? E o mais interessante é que assim ele escreveu isso, se eu não me engano, em 1921, né? Quantos milhões de pessoas poderiam ter não morrido de fome se não fosse, se alguém tivesse escutado isso que ele já estava Inclusive lido, né? esse problema alocativo, né, de alocação de recursos, da má alocação, né, ele aconteceu, né, na União Soviética, em diversos países no século XX, onde a gente tinha, em alguns casos, excedentes, né, então a gente tinha coisa estragando em estoque, etc., e grande escassez de outras coisas, porque como não tinha um sistema de preços de verdade, né, em muitos desses países, tinham esses problemas alocativos, né? Exato, não é só uma consequência na vida real. Pessoas morreram por causa de querer Sim. implementar essa ideia. E o Mises, então, dá para dizer que ele era um defensor do direito à propriedade privada, correto? Sim, defendia propriedade privada, inclusive um dos pontos, se não o principal ponto, e dizendo que o socialismo não conseguiria ter um cálculo econômico racional. Perfeito. E, assim, então, vamos lá. Mises era defensor da propriedade privada, mas ele tinha algumas coisas que, para mim, como libertário, apesar de admirar muito ele, algumas coisas que ele defendia, assim, que, por exemplo, ele defenderia intervenção do Estado na justiça, na segurança, tinha algumas coisas que ele achava que precisava ter o Estado, né? Tudo bem que acho que na época ainda não existia uma teoria libertária desenvolvida, né? Mas e também nem recursos tecnológicos ou algo que existia motivos para talvez você naquela época ter uma ideia utilitária de que o Estado era necessário. Mas você acha que se fosse hoje, você diria que Mises continuaria defendendo a intervenção do Estado em justiça e segurança? É uma pergunta difícil, né? É difícil, é difícil. O que você Não, acha? não tem muito como saber, Existe o certo e o errado. mas talvez eu acredito que mesmo hoje, não sei, né? Ainda mais nesses últimos anos que a gente tem visto tantos abusos, né? Mas eu acho que talvez não, porque o Mises era um cara que ele acreditava muito, né, nessa ideia, né? Ele era bem crítico ao anarquismo, assim, né? Achava a democracia algo bom. Em diversos livros ele defende a democracia, né? A própria ação humana ele defende, é, sobre dinheiro e inflação ele defende também. Enfim, a gente pode encontrar em várias obras ele defendendo, né, a democracia. Então, não sei se ele se tornaria um libertário, né, no sentido. É uma pergunta difícil, né? Não tem como saber, mas eu acho que não. Até porque, por mais que hoje a gente esteja vendo vários abusos, né, feitos pelo Estado, na época dele também tivemos diversos, né? A gente teve, ele mesmo conta, né, que ele conviveu em períodos de hiperinflação,
A gente teve 2 guerras mundiais, né, que foram causadas pelos estados, né, então, e mesmo assim ele continuava defendendo. Eu não, é muito difícil responder isso, então eu vou ficar em cima do muro e falar que eu não sei, mas eu acho que não. Mas é só achismo mesmo. Ok. Você falou de inflação no livro Teoria do Dinheiro e do Crédito. Se eu não me engano, esse livro acho que só tem em inglês aqui, acho que não tem tradução portuguesa ainda, né? Não tem. Ele fala de inflação também, né? E existe muita conversa, mesmo entre libertários, entre os austríacos em geral e pior ainda com as outras escolas de economia, sobre o que é inflação. Você chegou a estudar sobre isso, essa parte da definição dele de inflação? Então, o Mises, né, ele chega a defender, por exemplo, se eu não me engano, no Ação Humana, né, que inflação seria a expansão monetária, se eu não me engano. No Sobre Moeda e Inflação, que é um livrinho de palestras, ele fala que é a expansão monetária. Mas, assim, eu já vi mais de uma definição do próprio Mises de inflação, né? Então, fica assim, você vê como tem bastante discussão. Aí a gente também tem, como você bem falou, né? As outras escolas definem, né? Pelo menos a maioria delas, como um aumento generalizado dos preços, né? Aí os austríacos, eles definem alguns como expansão monetária. O Rothbard define como uma expansão monetária acima da quantidade de ouro, né? Então, enfim, essas coisas. Então, a gente tem muitas e muitas definições, né? Essa guerra semântica. E eu, particularmente, acho que é importante entender a expansão monetária como inflação, até pelo argumento que o Roberto Campos utilizava. O aumento dos preços é inflação, o culpado é o empresário, né, que aumenta os preços. Mas se é expansão monetária, então o culpado é o governo, né? O Roberto Campos argumentava isso, eu acho que faz muito sentido. Principalmente para a pessoa mais leiga, assim, né? É importante. E o Mises também fala isso no Ação Humana, que o grande problema da gente mudar o significado de inflação para aumento generalizado dos preços é que fica difícil você criticar uma política que você não tem nome, né? Por exemplo, a expansão monetária você vai chamar ela como, entendeu? Então fica bem difícil. Você vai falar expansão monetária? Então é bem difícil, né? E expansão da oferta monetária. Então fica bem difícil. Eu gosto daquela definição do Teoria do Dinheiro e do Crédito, que ele acrescenta a expansão da base monetária junto com a necessidade pelo dinheiro. Ou seja, ele coloca a lei de oferta e demanda junto com essa definição. Ou seja, se aumentou a base monetária, mas não aumentou a procura pelaquela moeda, então você vai ter o aumento de preço. Sim. Né? Ou seja, a perda de poder de compra do dinheiro. Eu gosto dessa explicação para explicar o aumento de preços. É lógico, o aumento de preço pode causar simplesmente pela oferta e demanda do produto. Mas quando você tem um aumento da base monetária sem que aquela moeda seja mais requerida, que no caso do Bitcoin, você tem um aumento da base monetária, mas você tem um aumento pela procura do Bitcoin muito maior. Então a tendência é que o valor dele acabe, ou seja, que uma unidade de Bitcoin compre cada vez mais coisas. Mesmo que esteja aumentando a quantidade. Exato. É lógico agora, se você começar a aumentar uma quantidade ou numa velocidade muito mais rápida do que a procura, aí, ou seja, você vai ter a perda continuada do poder de compra daquelas unidades. E, putz, eu acho essa sacada de você linkar essas duas coisas bem legais. Inclusive, isso aí é bem importante, porque muitas vezes é comentado, né? Aumentou a quantidade de dinheiro na economia, os preços não subiram, ou eles até caíram. E aí, tipo assim, você vê que a pessoa não leva em consideração diversos pontos, né? A pessoa não leva em consideração o efeito Cantillon, né? Que mostra que os preços eles não sobem de forma uniforme, né? Então, vai ter coisas que vão ficar bem mais caras, ou pode ter preços que até caiam, né? Basicamente, quem recebeu o dinheiro primeiro, ela vai gastar com bens específicos, né? E aí, esse dinheiro que ela vai gastar com bens específicos, ela vai, as pessoas que receberem esse dinheiro vão gastar com outros bens, etc. E aí vai o dinheiro, enfim, esse dinheiro novo vai rodando. E basicamente
quanto mais cedo você gastar, mais você vai ter um aumento do poder de compra em detrimento das últimas pessoas que gastarem, porque as últimas pessoas que gastarem, elas já vão gastar com os preços tendo aumentado, né, pela expansão monetária. E também tem outro ponto importante, que é a questão de que não se pode, por exemplo, expandir a oferta monetária, aumentar a oferta, mas também tem a parte da demanda, né? Então, pode ocorrer que mesmo com um aumento da oferta monetária, os preços não subam, né? Ou fiquem estáveis. Mas a questão é que se não tivesse ocorrido esse aumento, né, os preços teriam caído, né? Então a moeda teria se valorizado, né? Inclusive, muitos dizem, né, que a grosso modo uma expansão da oferta monetária sem um aumento da produção gera um aumento dos preços. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Não, ficou sim, Gabriel. Acho que uma coisa que a gente percebe nesse debate todo é o quão importante é a gente ter fidelidade ao significado das palavras, né? Porque já está no imaginário público que inflação é aumento de preço. Para mudar isso é complicado. As pessoas, de forma geral, já ligam, aumentou a inflação. Então, em mente vem, aumentou os preços, né? O trabalho do establishment, né? Ele é tão bem feito que isso é martelado e já está no imaginário do público em geral. A gente está entrando aqui numa tecnicalidade na cabeça das pessoas, mas não, a gente só está ressignificando as palavras, dizendo o que realmente elas são, né? Não sei se você concorda. No final a gente está debatendo sobre isso. E a própria questão é que inicialmente, né, a inflação significava expansão monetária, né? Hoje ela significa, para a grande maioria das pessoas, um aumento generalizado dos preços. E aí entra do que eu estava falando lá da frase do Roberto Campos. Quem é o culpado, né? Se há aumento dos preços, uma pessoa que não entende muito vai achar que o culpado é quem aumenta os preços, né? Que é o empresário malvadão. Agora, se a pessoa entende como a expansão monetária, que a expansão monetária ela traz diversos malefícios, entre eles. E esse é um outro ponto importante, tá? O aumento generalizado dos preços é uma das consequências da inflação e não a única, né? E quando a pessoa estuda a teoria austríaca dos ciclos econômicos, ela vê que existem outros problemas que a expansão monetária excessiva causa. Então, não é apenas o aumento generalizado dos preços, esse talvez seja o efeito mais visível, né? Então, esse foco em demasia no aumento dos preços, ele pode achar que esse é o único problema que uma expansão monetária excessiva pode causar. Sim, de fato é um problema subirem muito, mas esse é um dos problemas, entende? Por isso que é bem importante, no mínimo existir esse debate, né? Até porque não é só o aumento monetário que causa oscilação nos preços. Como você bem disse, a produtividade tem um fator aí, né? Então, isso não tem, né? Tem outras variáveis que impactam nisso e impactam também, né? Vamos supor que a quantidade de dinheiro na economia foi congelada, né? Não vai aumentar nem diminuir. Se o país em questão ele tem um aumento da produtividade, os preços eles vão começar a cair, entendeu? Vai ocorrer uma deflação de preços. Japão é um dos maiores exemplos que a gente tem nesse sentido. Mas tem outras variáveis também que fez o Japão chegar ao estágio que ficou. Mas, bom, eu queria só emendar aqui, parando um pouco nesse assunto da inflação, Gabriel, e entrar no outro espectro, na verdade, fenômeno relacionado ao Mises. Ele, de uns tempos para cá, principalmente no Brasil, ele se tornou pop, né? Então a gente vê pessoas com camisa do Mises, né? Ou camisas como mais Mises, menos Marx, coisas nesse sentido. Então hoje ele está começando a entrar na cultura, digamos assim, as ideias. E também outro aspecto é que existem diversos institutos no mundo inteiro, né, que falam e que têm o nome de Mises, né? Então tudo isso demonstra o impacto desse personagem histórico no mundo, né? E ele é, digamos assim, a cara da escola austríaca, no meu modo de ver. Tem uma cara a cara de Mises.
Então, de forma geral, isso começa a permear na sociedade, essas ideias. Por mais que sejam lentas para o que nós gostaríamos que fosse, é fato que isso houve um aumento enorme nos últimos 20, 30 anos das ideias de Ludwig von Mises, da escola austríaca, nas sociedades pelo mundo e em países como o Brasil. A Argentina é outro exemplo. Hoje nós temos na Argentina um político que fala abertamente de Mises toda hora, que é o Javier Milei, inclusive está bem cotado para as eleições do ano que vem. Então, isso aos poucos está entrando no imaginário, está entrando na vida das pessoas, as ideias da escola austríaca, de Mises, pró-liberdade, mas você enxerga que não existe um incentivo natural dos políticos adotarem as ideias da escola austríaca, de Mises, porque no final das contas isso significa tirar poder dos políticos e dos agentes estatais. Você concorda com essa minha visão? Eu acho que existe muitas ideias da escola austríaca que elas não são tão atrativas assim quanto, por exemplo, as ideias de algumas outras escolas, né? Por exemplo, o próprio keynesianismo mesmo, ele dá uma dá um ar de ciência, né, a algumas ideias que os políticos adoram, né? Então eu acho que não são tão atrativas assim para muitas pessoas, né, as ideias da escola austríaca. Inclusive ocorreu, né, na época não é sobre o Mises, mas é sobre um aluno dele agora, né, o Hayek, ele teve um debate com o Keynes logo após a Grande Depressão, e o quanto um cara culpava, né, o Keynes, o espírito animal dos empresários, o Hayek culpava o governo, né? Então a gente e aí a cura, né, mais aceita foram as ideias keynesianas, né, representadas principalmente pelo Keynes, não à toa ele tem esse nome, né? De keynesianismo tem o nome do Keynes. Vale lembrar que, por exemplo, o New Deal ele veio antes da obra do Keynes, né? Ele ocorreu antes do Keynes publicar a principal obra dele, né, em 1936, e o New Deal ele foi oficialmente começou lá por 1933, mais ou menos. Então, mas enfim, teve esse debate, né, logo depois da Grande Depressão, e esse debate era entre Keynes e Hayek, né? E, e podemos dizer que os políticos, né, a imprensa gostou bem mais das ideias do Keynes, enquanto as ideias do Hayek, né, que como um aluno do Mises, um membro da escola austríaca, iam por uma linha bem próxima do Mises, não foram aceitas mais pelas pessoas comuns, né, até que acharam que fazia sentido, etc. Mas para a mídia, né, e para os políticos, as ideias do Keynes foram bem mais atrativas, e até hoje, né, a gente vê que os caras chamam o Keynes de pai da economia, tem gente que chama ele de pai da economia, não sei de onde eles tiram isso. E, e o Hayek e o Mises principalmente no mainstream acadêmico. O Hayek até tem uma certa influência por ter ganhado o Nobel, né? Mas o Mises mesmo, muitas pessoas desprezam, né? E como você falou, tem essas pessoas também como tem vários institutos, né, sendo criados por exemplo, o Mises Institute, etc., o Instituto Mises Brasil mesmo, que são baseadas nas ideias do Mises, né, o próprio nome já demonstra, né, que é uma homenagem ao Mises, mas é algo assim mais underground, assim, não é mainstream. Né? Show. Caminhando aqui para o final do nosso episódio, queria deixar para a galera aí a recomendação do artigo do Gabriel, tá, que está no Econotime. Quem quiser procurar, a gente vai deixar o link na descrição, mas é só colocar no seu buscador aí Econotime Mises Legado. Vocês vão chegar lá no artigo escrito pelo Gabriel sobre o Mises, acho que vale a pena a leitura. Também quem quiser ir lá, voltar no episódio 7, que nós fizemos um outro bate-papo bem divertido aí com o Gabriel. Deixar também os recadinhos aí para a galera que quer ajudar a espalhar as ideias de liberdade, defesa da propriedade privada. Curtam, compartilhem nossos episódios aí.
E não esqueça, para quem estiver ouvindo aí pelo Spotify, para avaliar esse conteúdo, para que ele seja sugerido aí para mais pessoas. Quer deixar alguma palavra, algum recado final aí, Gabriel? Gostaria de agradecer, né, vocês pelo convite. Foi bem legal falar um pouquinho sobre o Mises, né? Não sei se eu consegui ser claro em todas as ideias que eu quis passar, mas o importante é depois vocês deem uma olhada no artigo lá, eu consigo organizar melhor. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante vocês estarem lendo o próprio Mises, né? Eu acho que mais do que escutar, ler artigos sobre ele, né? Escutar pessoas falando sobre ele, é legal você dar uma olhada no autor, né? O próprio Fraga comentou sobre a importância, né, da gente tá lendo 6 lições, né? Que muita gente critica por ser uma obra simplista, né? E eu até concordo, mas é necessário entender que a obra ela é feita para iniciantes, né? Então você não pode exigir um grande rigor desse tipo de obra, e às vezes essas obras mais simples elas são importantes para que você dê o primeiro passo, entendeu? Então, inclusive é um dos motivos de eu estar fazendo, de eu ter criado o canal. Então é legal você dar uma olhada nas ideias do Mises, né? Depois de ler os 6 lições, leia obras também de iniciantes como Sobre Moeda e Inflação, né? Não confundir com Teoria do Dinheiro e do Crédito, que essa é mais avançada. E depois você pega para ler as obras mais difíceis, né? Como o próprio artigo que eu falei do cálculo econômico, que é muito bom, ou ler o Ação Humana mesmo, depois de você quando você já estiver se sentindo pronto. Também não ler só o Mises, né? Tem outros grandes economistas, inclusive muitos alunos dele, né? A gente citou aqui, como o professor Lionel Robbins, o Hayek, o Rothbard, né? Tem muitos bons, o próprio Israel Kiesler, né? Tem vários e vários nomes interessantes. Legal, Gabriel. Olha, só para, bem como o Fraga lembrou, tivemos lá um ótimo episódio, episódio 7, onde o Gabriel fala sobre controle de preços, né? Em cima de um artigo também dele que ele fez para o Instituto Rothbard. E agora esse episódio que a gente passou também é ligado a um artigo que ele escreveu. Só lembrando que o controle de preços também está no Econotime, para quem quiser dar uma olhada depois. No Econotime você vai achar todos os textos que eu já escrevi. Desculpe interromper. Não, Gabriel, acho que é bom, você fala aí, faltou falar mesmo, seus canais de comunicação, todos para a turma que quiser te procurar. Ah, sim, mas é o Economia para Iniciantes, né, no YouTube. No Instagram é EconotimeBR, @EconotimeBR, e o site é o Econotime também. Então, são esses 3 canais. A gente também tem no Facebook, né, o Economia para Iniciantes. São esses 4, né? São esses 4. E o São canal 4. no Telegram, pô? E o canal no Telegram? Ah, sim, tem o canal no Telegram também. Eu tô lá. Peraí, tem bastante coisa. Ó. Vamos lá, primeiro, tem o Economia para Iniciantes no Facebook, Economia para Iniciantes no YouTube. 2, tem o Econotime, o site, né? Tem o Econotime no Instagram, Econotime BR, e tem o nosso grupo no Telegram, Economia para Iniciantes. Então, Boa, faz o jabá aí, pô. Enquanto ainda temos o Telegram, né? é porque como eu administro todos sozinhos, aí é complicado que às vezes eu esqueço de um ou outro, que é tanta coisa assim, cara. Isso é um negócio que ficar administrando várias redes sociais você acaba esquecendo. Não, todo mundo aqui é voluntário, né, ó, Gabriel? Cada um seu modo, mas é difícil dar Quem conta tá de tudo. ouvindo aí, se um dia quiser fazer site, YouTube assim, não vão falar sobre economia que é um negócio. Se você quiser views, audiência, é um negócio difícil. Hein? Demorou para começar a ter alguma, pelo menos eu, e mesmo assim não é tanto assim não. Mas legal, pessoal, vai lá ver os canais de comunicação do Gabriel. Creio que a maioria vai gostar muito. Curtam, compartilhem e apertem o sininho do canal. É isso, é assim que fala, né, Fraga, né, Gabriel? Isso aí, ative as notificações aí no sininho para você receber os vídeos do Economia para Iniciantes, né? E mais também uma do vez. menor, e também que se tiver algum inscrito meu, que eu vou compartilhar
na minha comunidade, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal do Menor Minoria Podcast, né? Que eles estão sempre trazendo convidados até muito melhores que eu, então com certeza vale a pena se inscrever aí. Ele já é a segunda vez que ele aparece. Ele é o primeiro cara que a gente entrevista 2 vezes, de tão bom que é, e ele fica com essa daí. E assim, ó, aproveitem o grupo do Telegram enquanto o Xandão, o Alexandre Gland, não proibiu o Telegram ainda no Brasil. E aí tem o grupo tanto do Gabriel como do Economia para Iniciantes, como o nosso, do Menor Minoria Podcast também. Vamos lá. É isso aí, turma. Então, valeu, Gabriel. Obrigado aí pelo episódio e vamos lá, vamos falando de liberdade e a gente se encontra de novo em algum episódio, em algum lugar. Muito obrigado, cara. Valeu, foi muito bom. Valeu. Eu agradeço aí. Obrigado. Abraço, turma.